Paz, irmãos, paz do Senhor nosso Deus Pai. É interessante, né? E às vezes até surpreendente, como o inconfundível controle do Pai sobre as coisas não nos parece existir. E muitas vezes a gente acha que as coisas estão acontecendo e não estão de forma correta ou da forma que nós enxergamos. E hoje de manhã eu estava conversando com a Rosa, minha esposa, é nosso hábito, nós pegamos esse hábito através de um outro casal que passou para nós, que falou que fazia isso, então nós tomamos café, nós entendemos que a mesa é o lugar principal, acabamos de tomar café, nós lemos, então nós preparamos esse tempo de manhã para ler um capítulo da Bíblia e para falar. Durante os último mês nós lemos Romanos e voltamos em Romanos 8, umas 3, 4 vezes, para entender algumas coisas. Mas hoje de manhã, a conversa foi diferente. Hoje de manhã eu estava falando com ela, e nós estávamos falando sobre pessoas, sobre como nós somos, sobre pessoas, sobre um caso que nós estávamos falando, de um casal. E ela falou algo, eu falei assim, Rosa, entende o seguinte, você é o tipo de pessoa que é assim. Eu estou aqui, irmãos, eu tenho que chegar lá no fundo. Deus coloca uma tábua e fala para você, anda, você vai andar. Você vai subir na tábua e vai embora. Eu vou olhar assim, Senhor, eu tenho tanto peso, a tábua é tal espessura. Eu não vai. Eu não vou, Senhor. A tábua vai quebrar, a tábua não vai me aguentar. Eu não consigo ir, Senhor. Eu não vou. Eu realmente não vou. Aí a Rosa fala assim, então, e aí, como é que fica? Eu falo assim, não, aí Deus tem que agir, irmãos. Eu não sei como é que está a vida de vocês, mas hoje de manhã eu virei para ela e falei assim, Deus vai colocar um leão, uma onça, um tigre, aí eu vou ter que ir na tábua, não vai ter jeito, eu vou ter que ir, porque aí ou eu sou comido pelo leão, ou eu vou na tábua confiando no Senhor no caminho que Ele deu. Eu não tenho escolha. Na verdade, eu tinha escolha, mas Deus falou, filho, se você não age, eu vou agir. Então, eu estava falando com ela por causa de questões também que nós estávamos conversando relacionadas à nossa vida. E Deus coloca duas pessoas juntas exatamente nesse sentido, porque um pega e vai, puxa o outro pela mão. Aí a importância do casal tomar o café da manhã junto, ou uma refeição durante o dia junto, e nessa refeição tirar um tempo para ouvir o Senhor, o que está falando na vida de um do outro. Para ouvir o que está usando aquele seu companheiro do seu lado. Para ouvir aquilo que está do seu lado. E às vezes, irmão, é no trabalho, é com qualquer pessoa que você senta na mesa. Presta atenção. Vamos começar a prestar atenção. Como disse o presbítero Valmir, nós começamos um culto, adorando o nome do Senhor, que vai se casar conosco, com o seu povo. Não sei se vocês entenderam, logo depois daquilo, nós viemos para um louvor que falava de comunhão, vinho e pão. É essa comunhão, vinho e pão. O Pai já falou conosco da mesa, falou conosco de estarmos todos aqui presentes nessa comunhão. E a pastora está chamando as pessoas para fazer uma comunhão, para que você possa, fora desse ambiente aqui também, viver junto. Porque muitas vezes nós ficamos nesse ambiente e não fazemos a mesa lá fora, quando temos oportunidade com os irmãos, com os nossos irmãos da fé. Eu gosto muito do grupo de homens, eu participo de 4 ou 5 grupos de homens, exatamente por causa disso, irmãos. Para poder ter essa mesa, essa comunhão é muito importante para os homens. Nós, homens, criados aqui, nessa nossa terra que o Pai nos colocou, nós temos muitos traumas para cuidar. E nós esquecemos de cuidar, irmãos. Nós esquecemos de cuidar. E logo depois disso veio um louvor de adoração, um louvor maravilhoso, e nós, enquanto o Senhor, que é digno de toda a glória, nós o estávamos adorando, Ele recebia o cheiro dessa adoração, a palavra dessa adoração, como incenso, como água, derramando cura àqueles que estão na nossa mente, no nosso coração. Isso já foi só o início do culto. E agora tem aqui uma pedra, literalmente uma pedra. Por que uma pedra? O dia que a pastora falou comigo, para mim ministrar aqui, na ceia, a primeira coisa que veio na mente, sabe o que foi, irmãos?
nós sempre subimos aqui para ministrar com celular, Bíblia, preparação, nós temos todos preparados. A primeira coisa que o Espírito Santo falou para mim, sobe sem nada. Eu falei, mas como assim sobe sem nada, Senhor? Eu não sou o pastor Cornélio que guarda a memória, ele sabe 30 ou 40 livros da Bíblia de cor. Ele tem uma memória fenomenal, eu aprendi algumas coisas com ele. Eu falei, pastor, Senhor, eu não sou isso, como é que eu vou subir lá sem nada? E eu fiquei pensando nisso o mês inteiro. Hoje, quando estávamos ali adorando, eu entendi. Não é subir sem nada, irmãos. É subir confiando no Senhor. Não é o que eu falei ou o que eu preparei que está aqui. É o que Ele quer falar. Eu só sou uma pedra. E por que eu sou uma pedra? Porque pedra não fala. Quem tem que falar é o Senhor. Segundo, pedra não brilha, ela reflete a luz daquele que é o seu dono. Então eu só estou aqui para refletir a glória dele, não a minha. Que não seja a minha glória, seja a glória dele. E o quanto que é difícil nós entendermos isso. E aqui está falando um homem que se acha lindo, maravilhoso, entendeu? Orgulhoso, então a Rosa conhece bem, entendeu? Os meus filhos me conhecem, quem convive comigo tem mais intimidade, sabe disso. E aí, para eu me colocar nessa posição, tirar o meu orgulho, é o Senhor que cuida, não sou eu. Seja Ele. Para eu entender que eu tenho que andar numa tábua que não me suporta, é Ele que me sustenta, não sou eu, é Ele. Para eu entender que é necessário estar mais na mesa, é Ele, não sou eu. Não pode ser, nunca vai ser. Porque tudo que eu sei, tudo que eu aprendi, e tudo que eu me preocupei em orar, em buscar para trazer a ministração hoje, o Senhor falou, não. O Senhor disse para mim, começa do começo. Qual foi a primeira coisa, a primeira mensagem que você fez quando você foi ministrar a primeira vez? Aí eu lembrei, falei assim, nossa Senhor, daquela mensagem lá eu tenho muita coisa. Eu escrevi muita coisa, eu pesquisei muita coisa. É o salmo mais conhecido da Bíblia. Salmo 23 é o salmo mais conhecido. Tem muita coisa, tem um monte de coisa guardada, tem uma campanha daquilo guardado. Então, é esse texto. Mas como é esse texto, Senhor? Todo mundo conhece, não tem nada de novo no texto, não tem nada de diferente. O Senhor falou assim, não, tem que ter algo. Tem que ter eu. Tem que ter o Pai, o nosso Pai, não nós. E aí nós sempre falamos o seguinte, Salmo 23 começa sempre da seguinte forma, o Senhor é o meu pastor. É isso. E aí o Senhor é o meu pastor, ponto e vírgula, para. Quem de nós aqui pode levantar a mão e sempre dizer, o Senhor é o meu pastor? Amém. Todos nós já aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida? Amém. Então, irmãos, só para contextualizar, põe para mim, por favor, aquela imagem. Eu vou trazer aqui para vocês aquilo que eu comecei a ver. Ali na imagem, irmãos, está no original, no hebraico, e do lado está o tetagrama, que é o nome impronunciável de Deus, e Ro-I. Embaixo a nossa tradução, o Senhor é o meu pastor. E eu comecei a falar, mas pai, como que é isso? Eu comecei a pesquisar, entender que a tradução está correta. De acordo com o hebraico, de acordo com a transliteração, né? O Senhor é o meu pastor. É direto. Porém, irmãos, tem uma chavinha aí. Spurgeon dizia o seguinte, Davi poderia estar escrito, o Senhor é o pastor. O Senhor é o pastor de Israel, o Senhor é o pastor, mas ele não colocou o Senhor é o pastor. Ele colocou o Senhor é o meu pastor. É íntimo, é pessoal. Ali o Ró é Senhor, pastor, e o I ali significa íntimo, pessoal, interior. É no sentido dele estar dentro, dele ser comigo. Ele é o meu pastor. É uma relação pessoal. É uma relação direta e é uma dependência total. E quando eu não sou dependente do Pai, que eu não ando na abençoada da tábua, que Ele diz que me suporta,
ele tem que colocar uma... Vamos traduzir, né, para o crentez. Tem que colocar uma tribulação, né? Tem que colocar algo para me empurrar, porque se eu não vou, eu preciso ir, porque senão eu não alcanço o outro lado, não alcanço a bênção. Nós queremos a bênção, mas não queremos andar na tábua. E aí eu falei assim, pai, tá bom, eu estou entendendo o que eu estou passando. O senhor está usando aqui para dizer que eu estou passando isso porque eu não estou andando na tábua, né? Mas tudo bem, pai. Eu entendi. Então eu já comecei a receber durante todo esse período essa ministração do Senhor falando para mim, olha, então anda na tábua. Eu não sei como está a vida de vocês. Eu sei que eu estou tendo literalmente que andar na tábua. Eu estou tendo que crer em algo que eu não acredito. Porém, a fé dele, quando eu a busco, é ela que me alcança. Aí não sou mais eu. Aí passa a ser ele e eu falo, tá bom, Senhor, eu sou uma pedra. O Senhor vai me movimentar e me colocar onde o Senhor deseja. Pode ser incômodo para mim? Pode. Mas eu vou ficar onde o Senhor quer que eu esteja. Eu vou ser aonde o Senhor quer que eu seja, porque eu sei que contigo eu alcanço todas as coisas. Sem o Senhor, como nós já entendemos, e tem um ponto interessante, irmãos. Se nós prestarmos atenção, eu não me lembro de tudo, mas eu lembro o seguinte: ceia passada, a Rosa ministrou sobre aliança e pacto. Aí nós fazemos uma aliança, um pacto com nosso Senhor. E aí nós quebramos. Mas aí foi ministrado isso. No outro domingo, se não me falha a memória, foi o pastor Valmir que ministrou. Não me lembro exatamente o que foi. Logo depois foi a pastora Neia, que falou algo também sobre o caminho, sobre a fé. Exato. Eu não me lembro que o pastor Valmir ministrou. Mas eu me lembro que semana passada a Mariana disse, não seja um porco espinho, tá? Você pega o caminho errado, que ela contou a história de Ruth, certo? E Noemi, isso, né? Exato. E aí Noemi, com o esposo, pega o caminho errado, depois quer voltar, o pai coloca uma benção, uma tábua para te trazer de lá, e você, com um porco espinho, quer empurrar a tábua embora. Quer empurrar o caminho que o pai está te dando. Quer sair fora da bênção do pai. Então, estar, entender aonde ou como o pai quer fazer e quer falar contigo, é entender o caminhar que ele está fazendo na sua vida. E ele está falando diariamente contigo. Não está falando só de vez em quando. Não está falando só quando você vem domingo. Domingo ele completa o que ele falou a semana inteira, irmãos. A semana inteira nós temos que estar ouvindo. Ler a palavra dele diariamente. Acompanhar diariamente o que ele está falando. Sentar à mesa com aqueles que estão ali ao nosso lado para tirar um momento, não. Para elevar a sua mente e o seu coração em um momento que você dedica a ver, ler e entender a palavra do Senhor que Ele está falando para você. Aquilo que Ele tem de bênção para ti. E é muito mais, irmãos, do que nós pensamos. O que Ele tem de bênção para nós é muito mais do que nós pensamos. E aí, Pai coloca no nosso caminho estudos. Para quem gosta, eu gosto, irmãos, então eu acabo tendo uma ministração mais voltada a esse tipo de assunto, porque não sou um ministrador, um pregador, mas eu sou mais por ser analítico, por ser metódico, eu gosto de ver. Aí ele coloca para nós hoje entendermos e termos lá Spurgeon falando sobre essa questão que Davi poderia ter colocado, o Senhor é o pastor ser indiferente, mas ele colocou como meu pastor. Depois nós temos Frank Davidson, né? Que no conceito dele, ele já vai para o tetagrama, o nome impronunciável de Deus. Ele vai lá para o YHWH. Então, ele traz para nós uma realidade de quem é o Deus Todo-Poderoso, a história da redenção, a experiência íntima e pessoal do cristão que se coloca na mão dele. É nisso que ele coloca. O Wesley não. O Wesley ele já traz, sendo o Senhor nosso Deus, Pai e nosso pastor. Ele volta para aquela relação íntima, pessoal e direta, de dependência. E aí, eu me fiz uma pergunta. Se eu declaro, o Senhor é o meu pastor, quem sou eu? Ou o que eu sou? Ovelha, né? Opa! É fácil cuidar de ovelha, né? Então, vamos lá. Entendendo que eu sou uma ovelha, irmão, então vamos lá.
Primeira questão, a ovelha é um animal notoriamente vulnerável e totalmente dependente do pastor. A ovelha depende do pastor para direção, proteção e sustento. E aí cai um ponto primeiro, que foi a primeira coisa, quando eu entendi isso, algum tempo atrás, que papai me falou. As pessoas, eu já contei essa história várias vezes, eu sempre conto essa história, as pessoas sabem disso, eu sou chocolatra, eu amo chocolate, tá? E é uma maravilha. E eu olhando, orando, e Deus querendo falar comigo, ele falou o seguinte: filho, é o seguinte, eu sou o seu pastor, tá? Amém. E eu ia no mercado fazer compra. Todo bonitinho, a ovelhinha linda lá. Entrava aqui, corredor de chocolate. E papai falava o quê? Não. E aquilo foi 1 ano e meio, irmãos, que eu fiquei sem comer chocolate. Até eu entender que não era por mim, era o meu pastor cuidando de mim. Aí eu entendi o seguinte: mas espera aí, se isso é com chocolate, como é que é o resto? Quando eu vou ao supermercado, que eu faço a minha lista de compra, eu oro ao meu pastor e pergunto: pai, o que eu devo comprar para este meu corpo, para meu cuidado, para a minha saúde? Porque alguém já viu a ovelha escolher a grama que quer comer? Alguém já viu a ovelha ir onde quer? A única história que eu sei de ovelha é que quando quer comer a grama que quer um caminho diferente, é que ela fica perdida. Acho que é a única história que tem na Bíblia da ovelha que se perde lá. E aí, irmãos, olha que coisa doida. Por que é importante a mesa? Por isso que é importante a comunhão. Quando uma ovelha se perde, o que acontece com as outras 99? 99 ficam aonde? As 99 vão ficar no aprisco. E aí? No outro dia de manhã, você está com sede, você está com fome, mas está faltando alguém. E o pastor não vai deixar faltar ninguém. E você vai ficar no aprisco, com fome e com sede. E não tem quem abra a porta para você sair, porque você tem que ficar no aprisco. Porque o pastor está buscando aquela que falta. Muitas vezes aquela que faltava era eu, ou muitas vezes na vida de vocês poderia ter sido vocês. Só que as outras que estavam lá não tinham como sair, não tinham como se alimentar, não tinham como beber água. Era um jejum forçado, né? Não é melhor nós orarmos ao Senhor, que se está faltando alguém no nosso meio, que nós possamos entrar em jejum e oração antes de que seja necessário que seja forçado, ou antes que essa ovelha da nossa comunhão possa estar perdida? Nós não somos todos ovelhas? A quem o Senhor está falando a sua mente para você orar? Para você buscar em oração ou jejuar por aquela pessoa? Porque com certeza alguém jejuou e orou por você. Tá? Eu falo isso porque, irmãos, no dia do velório da minha avó, que tem vários milagres na vida dela, todos os primos, eu e todos os meus primos, nós estávamos no bar, numa delícia, o velório acontecendo na igreja, porque ela foi sepultada na igreja, de tantos anos que ela era da igreja, e nós estávamos no bar, certo? Tomando cerveja, jogando sinuca, se divertindo, né? Como se diz aí no mundo. E aí meu tio passou e ficou muito bravo, porque ele era da igreja. Essa minha avó ficava de tempos em tempos na casa de cada um dos filhos, para estar dentro da casa orando. E orava por todos os netos. No nosso grupo de primos hoje, nosso grupo de primos, são mais ou menos 49 primos. 95% é pastor ou presbítero. Naquele dia do velório dela, eu acho que 2 ou 3% era. O quanto vale a oração de uma senhora, de uma mulher de Deus, das mulheres edificadoras? Por isso, maridos, honrem a oração das suas esposas. Auxilie a oração das suas esposas. Ela é tanto ovelha quanto você, mas a oração dela é edificadora. A sua oração é no outro sentido, mas a dela é para edificar. Não adianta nada você pedir para edificar, se não tiver uma edificadora do seu lado. Se você estiver orando, sei lá, por um Corolla, e ela estiver orando por um Civic, esquece, meu filho. Nem Corolla, nem Civic. Não tem nenhum nem outro. Porque quem está orando para dar direção, está numa direção, e quem edifica está edificando outra coisa. Ou seja, não tem como, irmãos.
Não funciona. A mesma coisa, os ministérios, a mesma coisa, tudo aquilo que o Senhor coloca na sua mão. Porque nós somos pedra, nós podemos estar aqui na terra como diácono, presbítero, pastor, seja qualquer função. Mas se você está numa função, olha só, irmãos, se você tem, se o papai colocou em você uma função, você tem cheiro de pastor. Não importa qual é a sua função. Porque um homem casado que tem filho, ele é pastor do lar também. Então ele tem cheiro de pastor. E as ovelhas sabem o cheiro do pastor. Isso é muito claro. Várias pessoas, nós sabemos que tem cheiro de pastor. E vocês estão vendo uma aqui, que durante muitos anos, desde os 18, 19 anos que era chamado de pastor, que sempre tentava, não é comigo não, mas se tem cheiro não adianta, irmãos. Vai vir. Por quê? Porque nós somos instrumentos do Senhor. É Ele, nós temos dependência total dEle. A ovelha reconhece conscientemente uma dependência integral do Senhor, do nosso pastor. Se você não reconhece essa dependência, passa a reconhecer. Passa a confessar, você depende dele. Ele controla tudo. E ele controla porque ele é Deus que nos ama. Não porque é o controle que o mundo coloca. O controle dele te deixa livre, você pode andar na tábua se você quiser. Se você não quer, vai esperando. Mas as coisas vão acontecendo e você vai ficando. Sua vida vai continuar boa, plena, mas você vai deixar de viver momentos exclusivos e únicos que Ele preparou para você. Por sua escolha. É você que ficou parado diante da tábua. A relação da ovelha é de pertencimento, é de posse. Se Ele é meu pastor, então eu sou sua ovelha. Eu escolho ser sua ovelha. Por isso eu confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Sou eu que decido isso. É minha escolha. Ah, eu quero, mas não quero. Eu não sei se eu piso na tábua ou se eu não piso. Não se preocupe, irmão. Depois que você confessou, o Senhor coloca lá o leão, a onça, o tigre, o urso, e você vai. Se for necessário, coloca um Golias na sua frente e você vai. Porque tudo que você precisa, como disse a Mariana domingo passado, você já veio pronto, está pronto na sua mochilinha. Você só precisa treinar. Davi treinou para atirar a pedra. E você, com certeza, já treinou, o Senhor já te treinou. Então, não se preocupe, não. Se vier um Golias, o Senhor está contigo. Você só tem que pegar a tiradeira e ir. É simples. Você vai olhar quem que é esse incircunciso filisteu que está desafiando o Deus do Senhor dos Exércitos. Não está desafiando a mim. Pense bem, Davi foi muito claro. Ele está desafiando o Senhor, Deus dos Exércitos. Jeová Sabaote, se não me falha a memória, é isso, né? Jeová Sabaote. É isso. Então não é comigo, não tem a ver comigo, não tem a ver com vocês. Tem a ver com Ele. Ele é o Pai. Sempre o primeiro ataque é para Ele. Porque quer atingir é Ele. Como? Quebrando a pedra. Mas essa pedra tem um sustento no Senhor e é inquebrável. O Senhor não vai permitir que você se quebre. Ele não vai permitir que você se quebre. Apenas ande na tábua. A sua relação é de pertencimento. E há uma relação também de confiança e reconhecimento. João 10, 27 tem esse texto sobre essa relação de confiança. As minhas ovelhas ouvem o que, irmãos? Se você não está lendo a palavra dele, não está fazendo comunhão com as pessoas que estão ao seu lado, não está fazendo mesa, fica mais preocupado com as coisas do mundo do que em tirar, enaltecer-se o momento para falar sobre a palavra dele, como você está ouvindo a voz dele? Não é fácil, irmãos. Quando minha irmã se converteu, logo em seguida minha esposa se converteu. E aí elas começaram a ir, e quando uma esposa se converte, e ela edifica, e esse homem começa a ver as coisas acontecer, e ele começa a ir no silêncio dela, ele começa a ver as coisas, ele começa a ir. A primeira reação é, por que esse cara está gritando?
Por que esse cara tem que falar assim? Por que esse povo tem que orar assim? Por que esse povo tem que pular? Por que não sei o quê? É um monte de porquê, irmão. Porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Por quê? Porque o homem ainda não entendeu a sua posição. Aí, quando ele entende que ele é pastor da casa, profeta do lar, protetor do lar e provedor, ele começa a entender que ele tem uma posição. Ele começa a, opa, peraí, tem algo diferente. Eu sou uma ovelha e eu tenho que ouvir a voz do pastor. Se eu não reconhecer esse pastor, quando que eu vou chegar a assumir a minha identidade, o meu compromisso de ouvir a voz, de segui-lo, confiando na sua liderança, mesmo quando o caminho não é claro? A tábua não me suporta até hoje, mas eu continuo, estou no meio da tábua, estou indo, só sei que eu estou indo, o negócio está lá empenado, mas estou indo, estou dando passos, porque é ele, não sou eu. Então eu começo a confiar. E aí, eu tenho que escolher. Ou eu, ou o meu pastor. Liderança e provisão é do Senhor. O pastor é aquele que guia, alimenta e protege o seu rebanho. Salmo 78, versículos 52 e 53. Da proteção que o Senhor tem sobre nós. A proteção que o Senhor coloca. Fiz partir seu povo como um rebanho e os conduziu. Fez partir, aqui está falando da saída do Egito. Fez partir o seu povo como um rebanho e os conduziu como ovelhas pelo deserto. Guiou-os com segurança, sem temores, enquanto o mar cobriu os inimigos. Essa é a palavra do pastor. O pastor que nos guia, nos tira daquele lugar. Por isso que ele coloca a tábua, irmãos. Vai vir um leão, ele já sabe. Nós não sabemos o que tem na nossa frente. Por isso nós precisamos de um pastor. Nós enxergamos um palmo à frente do nariz, no máximo. A nossa memória acumula as informações de 2 em 2 minutos. É o tempo que nós temos de respiro de ar, porque se prender o ar, fechar o ar, é 2 minutos, 3 minutos de vida que você tem se acabar o seu ar, se o senhor fechar as suas narinas. Então nós somos dependentes mesmo. E as memórias são guardadas à noite quando nós vamos dormir. Por isso a importância de, antes de dormir, ler um texto bíblico, para que as memórias sejam guardadas de forma correta pelo aquele Senhor, nosso pastor, que cuida de nós. São pequenos exercícios, pequenas coisinhas que nós fazemos, que fazem com que nós nos colocamos dependentes dele. Quem é que criança que nunca gostou que papai fosse lá e cobrisse na hora de dormir, ou que papai e mamãe fosse lá e falava, Deus te abençoe, e levava para dormir? Nós fomos essas crianças, essas ovelhas. Né? Então, o governo e a autoridade também é do pastor, nosso pastor. Líderes humanos, reis, juízes, eram frequentemente chamados de pastores. E aqui um texto, Jeremias 23, de 1 a 4. E aqui, irmãos, assim, para nós. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas das minhas pastagens, escrama e Yavé. Portanto, assim declara o Eterno, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e não zelastes delas. Eu vos castigarei pelo mal que cometestes, afirma o Senhor. Eu, pessoalmente, reunirei o remanescente do meu rebanho. Então, não se preocupe, ele vai reunir todos. De todas as terras para onde os expulsei, eu os conduzirei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre o meu povo pastores que saberão cuidar e conduzir as minhas ovelhas. A minha gente jamais voltará a se apavorar ou sofrer de angústia, e todos serão arrebanhados, assevera o Senhor. Amém, irmão? Então entende o seguinte, não importa o que aconteceu, aonde você passou, se você foi disperso ou não, o Senhor está te resgatando de volta. E aquele que você acha que está disperso, está lá fora, não se preocupa, o Senhor vai resgatar de volta. Ore, como já foi dito, ore por ele, se preocupe, busque, jejue por ele.
Às vezes nós precisamos estar no aprisco por aquele que nós necessitamos, por aquele que nós queremos. Porque muitas vezes, aqueles que nós achamos que estamos preocupados, que queremos, irmãos, somos nós. É o Espírito Santo de Deus te colocando na mente por quem você deve orar. A experiência que eu fui entender depois de muitos anos, da minha avó ficar na casa de cada um dos filhos, de tempos em tempos, era para estar lá dentro, orando. Porque enquanto ela estava lá dentro, uma senhora de oração, nada podia acontecer naquele lar. Primeiro porque se respeitava ela, que era anciã. Certo? E ai do que falasse um ai para ela. Porque eu conheço a história no dia do casamento do meu tio, 34 anos, levantou a voz, levou uma chinelada, uma sentada, eu vou ficar quieto. Então, assim, era assim. E as mulheres hoje, vocês mulheres, têm esse poder. Muitas vezes não vão precisar dar uma sentada, mas uma palavra de vocês edifica qualquer pessoa. Está na mão de vocês, as palavras têm poder. A semente que vocês colocam para essas pessoas. É só um alerta, aquilo vai ficar pensando na cabeça dele. E aí vai. Não, a bênção é para outra história. Nós temos que entender que existe um atributo divino. O Deus é identificado como o pastor supremo de Israel. Isso está em Gênesis 48, 15. É o nosso pastor supremo. Olha lá. E abençoa José. Aqui já é no final de Gênesis, irmãos. Entendeu? Aqui nos capítulos 48 e 49 de Gênesis tem vários segredos, tá? Principalmente o capítulo 49 tem segredos, eu que gosto de números, então tem segredos numerais aí, sobre as descendências, sobre família, sobre filhos. Tem muita coisa aí para os homens, principalmente, lerem e prestarem atenção, palavra por palavra, porque ali tem muitas bênçãos para direcionamento. Então, abençoa José com as seguintes palavras: que o Deus a quem serviram os meus pais, Abraão e Isaque, geração, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida até o dia de hoje. Então, é sobre Deus que está colocando a bênção de Deus sobre o filho, pai que coloca. O pastor que coloca. Então, o pastor, que é o bom pastor que agora está trazendo, arrebanhando as ovelhas, esse bom pastor também coloca a bênção sobre as ovelhas, porque ele tem cheiro de pastor. Não importa qual que é a função, irmãos. Pode ser a pessoa que está simplesmente, que eu acho que é uma função das mais importantes, que às vezes as pessoas não percebem, mas as funções mais importantes que eu já vi, é a pessoa que está limpando o salão e está orando e louvando, limpando as cadeiras, falando: Pai, abençoa quem vai sentar aqui, coloca as tuas mãos. Ela está orando, ela não sabe por quem, ela não se preocupa, porque ela sabe que o que ela está fazendo é para o Senhor, é para a glória do Senhor. E as pessoas, quando chegam, percebem isso no culto, porque tem oportunidade de receber algo de alguém que colocou. Então, todo o atributo é do Senhor. E essa é a declaração de Davi, no Salmo 23, é exatamente isso. Ele é o meu pastor. E agora? E agora, irmão, nós podemos levantar a mão e continuar dizendo: o Senhor é o meu pastor? Amém. O Senhor é o meu pastor? Amém. Agora, quando formos fazer qualquer coisa, orar a Ele, buscar Ele. A direção é dEle. Então, assim, irmãos, a minha experiência da minha esposa foi assim: troca a dieta. Nós mudamos toda a nossa dieta alimentar por causa das orações que o Senhor falou: faz isso, faz aquilo. Passe a comer isso e comer aquilo. Quando não foi diretamente, foi através de questões que aconteceram que nos levaram para um cuidado especial que o Senhor tem com cada um de nós. Se Ele faz isso preocupado com a sua vida, com a sua saúde, Ele faz com a sua mente. O seu alimento tem sido a palavra, bons filmes cristãos, boas conversas com bons amigos que falam de conceitos de evolução cristã. No seu trabalho, você tem sido como uma ovelha realmente? Embora, às vezes, no seu trabalho, você é uma ovelha no meio de lobos. Tudo bem, mas você está ali por um propósito. Porque talvez, nós conhecemos história de pessoas que se não estivesse ali, aquele lugar já tinha afundado. E quando aquela pessoa é retirada por Deus, porque não ouviram, aquele lugar afunda.
Então, o seu sustento, nosso sustento também vem dele. Ele nos deu toda a capacidade para você estar aonde você tem que estar. É ali que ele te colocou, é ali que ele vai te sustentar, ali que você é ovelha. Ah, é no meio de cordeiros? Às vezes é, irmãos. Às vezes é. Mas lembre-se de uma coisa, é para o seu aprendizado. É para o seu aprendizado. Tem coisas que nós temos que viver para aprender. Então, a identidade nossa, a nossa identidade de ovelha que eu escolho, que nós escolhemos, dependência, consciência e obediência. Consciência da própria necessidade. Eu não sou autossuficiente. Porque por mais que eu programe e planeje, e olha que eu sou um homem de números, eu sou uma pessoa que faz planejamento financeiro para pessoas e para empresas. Eu sou esse tipo de homem, mas eu não consigo saber amanhã. Eu não consigo saber o que vai acontecer o ano que vem. Eu posso até projetar. Eu estou fazendo projeção para uma empresa para faturar milhões. Há uma projeção, eu tenho números, eu tenho dados, eu tenho tudo. Mas se isso realmente vai acontecer, só o Senhor quem sabe, eu não tenho como saber. E na nossa vida, no nosso trabalho, é exatamente isso. Nós não sabemos. Nós vivemos meio que às cegas, como ovelhas. E aí eu tenho que confiar realmente no Senhor. Eu tenho que crer que eu estou sobre aquela tábua andando e Ele está me sustentando. E os tubarões que estão lá embaixo, pulando, saltando, Ele vai me sustentar. Se for necessário, irmãos, Ele vai fechar a boca do leão. Eu tenho que crer nisso, ou eu quero crer nisso. Eu não gosto de eu não preciso de nada. Eu decido se eu quero ou se eu não quero. Então eu quero crer que Ele vai fechar a boca do leão. Pronto. Essa é a minha dependência, é a minha consciência. E aí, como ovelha, eu tenho que ter uma disposição para ser guiado. Aí, irmãos, como nós falamos, nós temos que ter a direção do nosso pastor, do nosso Senhor, do nosso Deus Pai. Porque se for necessário, e eu vi essa mensagem 3 vezes no último dia, se for necessário, irmãos, Ele está falando para você sair de onde você está, porque aquilo ali não é mais lugar para você. Porque lá você não consegue glorificar a Deus. Então você vai ir para um novo lugar. Se for necessário, Ele vai tirar, Ele vai te avisar. Se for para você ficar, Ele vai falar que é para você ficar. Se é para você ser uma ovelha no meio de lobos, você vai ser. Por quê? Porque a direção é do Senhor. E o Senhor coloca sobre nós também pessoas responsáveis para nos auxiliar e orientar. Então nós temos pastores, presbíteros, diáconos, que têm experiência numa determinada coisa e vai lhe auxiliar. Irmãos, não se preocupe. Se você acha que não tem cargo, não tem nada na igreja, não tem nenhum problema. Você já é uma ovelha, toda ovelha tem uma posição. Toda ovelha. Por exemplo, você acha que não. Só o seu falar como ovelha. E aí, tem uma coisa muito doida. Quando você fala como ovelha, as ovelhas que são do Senhor vão ouvir e vão querer estar. Porque é uma coisa muito engraçada. Olha que coisa doida. Ontem, eu estava com a Rosa no centro de Vinhedo para ver a apresentação da minha neta lá do jazz. E aí, do nosso lado, antes de chegar as famílias, tinha 3 ou 4 pessoas que ficam morando na rua. Aqueles ali têm casa, eu até conheço eles lá de Vinhedo. Mas pessoas que levam a vida bebendo, fumando no bar, eles acham que aquilo é a vida para eles. Contando história. Só que eu e a Rosa chegamos, aí nós sentamos, aí tinha um só, chegou mais outro, depois chegou mais outro, imediatamente nós sentimos um cheiro. E aquele cheiro, aquele odor, começou meio que, falou assim, nossa, é diferente. Então, irmãos, ovelha sabe cheiro de ovelha. Aquela pessoa que você encontra, às vezes, no seu trabalho, ou que você está num determinado local, e você acha que aquela pessoa, você sente aquele cheiro diferente, e você fala para ela de Deus, você é a ovelha que está ali falando com ela. Naquele momento, mesmo que você não perceba, você é a pedra ou o pastor daquela ovelha que está falando com a ovelha, e ela vai ouvir, e ela vai voltar com o nosso pastor supremo. E é a nossa voz. O evangelismo não é sair isso, aquilo. Não. Você fala, às vezes, com um desconhecido na rua. Uma palavra. Encontrar com ele 2 segundos foi o suficiente que o Espírito Santo precisava. Por isso, ovelha berra, bé, com outra ovelha, bé, o tempo todo.
Porque é o que está dentro de nós. Nós somos ovelhas, nós queremos falar do nosso pastor. Ele é o nosso pastor. E nós queremos o nosso pastor com mais ovelhas. As ovelhas que são dele, como nós já lemos hoje, ele vai resgatar todas elas. Vai trazer, irmãos. Então, essa é a nossa relação, identidade, disposição de ser guiada. E aí entra um tema muito, que para mim foi o mais difícil: contentamento e confiança. Eu vou me contentar com o que o Senhor tem para mim, o que Ele me colocou, o que Ele me deu e aonde eu estou. Muitas vezes nós queremos muito mais olhando para o lado e para o mundo. E nós não somos do mundo. Então, contentar-se também com o Senhor, por quê? Porque às vezes você vai ficar lá no aprisco, irmão. Ele prefere te deixar no aprisco do que te levar para poder comer grama e você se perder e depois ter que colocar as outras 99 lá. Porque a ovelha perdida, ela não se perde num dia, ela começa assim. Primeiro dia ela vai, na graminha está aqui. Ah, mas lá está mais bonito. Eu me lembro da semana passada, do outro lado era mais bonito, né? Então eu vou lá para o outro lado. E aí, mais para frente é mais bonito e ela vai indo. Mas quando ela vai até ali, o pastor vai com o cajado e puxa ela de volta. É aqui. E aí ela volta. No outro dia, a mesma coisa. No terceiro dia, fala, não vou deixar você preso no aprisco, em jejum, para você aprender. E aí, irmãos, ela fica em jejum, fica no aprisco. E ela aprende? Bom, eu não aprendi, não sei os outros. Se alguém aprendeu, amém, Deus abençoe. Aí você vem no outro dia. Você vai fazer o quê? Eu vou. O que o pastor vai fazer agora, irmãos? Vocês sabem o que o pastor vai fazer? Vocês sabem? Alguém lembra dessa história? Então, a primeira vez que o pastor pega o cajado, ele pega com aquele lado que tem um gancho. Ele puxa. Da segunda vez, irmãos, ele vira o gancho. Quebra a perna. Eu quebrei a perna. No momento que eu estava em maior dificuldade, correndo atrás para poder fechar mais negócios, para poder quitar as dívidas, 60 dias parado. E aí, quando eu cheguei no hospital, sorrindo, eu falei assim, tá bom, pai, eu entendi isso, eu já estava falando, já fazia 3, 4, 5 meses, eu não estava ouvindo, tá bom, pai. Entendi que quebrou a perna. Eu fiquei 60 dias no hospital. E foi uma delícia, porque eu vivi uma experiência como nunca havia vivido. Porque naquele momento, eu estava no colo do pastor. Então, era todo dia no hospital, não tinha nada para fazer, eu não podia trabalhar, eu não podia ir no plantão de vendas. Então, eu tinha que ficar lendo, ouvindo, orando, ouvindo louvor e falando com o Senhor. Então, irmãos, anda na tábua, obedece, escuta a voz do Senhor. Porque se for necessário quebrar a perna, ele vai quebrar, irmão. Não tem jeito. E aí você vai entender que ele está cuidando de você. Então, a dependência é isso, a confiança é, vai embora, acredite. Se você tem alguma dúvida, para isso que tem os outros pastores, para isso que tem a mesa com os irmãos. Não precisa falar diretamente, você simplesmente coloca uma questão, uma pergunta, uma dúvida, e aí tem a oportunidade de alguém falar a experiência e você entender. Por quê? Se alguém fala para mim que Deus falou, vai sobre a tábua, vai, ele vai. Eu vou falar, então, você vai. Aí alguém falar para mim, mas você não vai. Não, não vou, espero o leão chegar, mas eu vou. Quando eu vejo o leão lá longe, agora eu já sei o cheiro do leão, né? Depois de quebrar a perna, pegar o leão, o urso, eu já entendi. Quando eu sinto o cheiro lá longe, eu já, pai, estou indo na tábua. E eu vou. Eu estou indo. Eu espero ver o leão. Essa é a minha personalidade. A Rosa não, a Rosa nem espera ver o leão, ela já está indo. Então, assumir a identidade, colocar-se no caminho e no processo, viver o contentamento. E aí nós falamos, nossa, mas como eu viver isso, contentamento? Irmãos, vamos pegar alguns textos bíblicos só para entender do que nós estamos falando e contextualizar, irmão. Olha só, Isaías 55, 8 e 9. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Ou seja, nós achamos que a grama é mais verde, mais bonita, mais para frente só tem buraco. Os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirme Yahvé o Senhor. Então, irmãos, entenda os caminhos deles. Assim como os céus são mais altos que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos. Ou seja, o que ele está falando aqui?
aquela bênção que você está querendo, preste bem atenção. Você pode estar querendo Corolla e o pai fala, não é Corolla, filho, é lá o Uno, é o outro, porque esse aqui vai ser bênção para você. É aquele que o pai está falando, porque ele sabe aonde você vai ir, com quem você vai encontrar, qual é o seu caminho de amanhã. Então, os caminhos dele sempre são mais altos. E a nossa confiança não está em coisas materiais ou terrenas, mas sim no Senhor que criou os céus e a terra. Quanto mais ele pode dar nas nossas mãos. E quanto mais ele vai dar na sua mão, se você nem sequer uma simples questão de locomoção, você ora e coloca na mão dele. É confiança, é crer no Senhor. Os meus pensamentos são mais altos que os vossos pensamentos. Ele consegue entender o amanhã, ele sabe o amanhã. A nossa crença não está em nós, nem nos nossos pensamentos, nos nossos caminhos. Eu faço muitos planejamentos para as empresas, irmãos. E eu falo, gente, isso aqui é uma previsão. Eu tenho uma planilha que dá a previsão, e a mesma planilha igual com vazia de números. Por quê? Porque assim que começa a acontecer, eu começo a colocar para ver se realmente está certo. Eu vou falar a verdade para os irmãos, viu? Na maioria das vezes, está mais ou menos certo, não tem como estar certo, não existe estar certo. Quando nós conseguimos, quando eu consigo fazer essa projeção, projetei, e o real atinge 60%, 70% do projetado, eu sou, como se diz assim, quando eu converso com as pessoas me colocam lá em cima, no alto. Nossa, mas você é bom mesmo. Eu falo, não fui eu. Nunca que foi. Eu só fiz essa projeção porque o Senhor foi que deu essa ferramenta para mim, não saiu de mim. Eu não tenho a mínima ideia como é que eu faço isso. Eu só sei que eu faço porque foi o Senhor que me capacitou. Foi Ele que deu isso para mim, não fui eu. E eu falo para as pessoas, não sou eu, gente, é meu Pai. Vem conversar comigo, entender meu Pai. Eu só sou uma ovelha ali, ó. É Ele que me coloca. Outro texto, Salmo 119, 105. Esse é muito conhecido, né, irmãos? Lâmpada para os meus pés. Ou lâmpada que ilumina os meus passos. Como eu posso andar tateando? Se eu só ando 2 minutos, só vivo 2 minutos. E luz que clareia o meu caminho. Sem essa luz dando direção, não há um caminho. Eu sou uma ovelha, eu sou meio cegueta, sabe? Então, eu preciso do meu pastor e ser guiado, orientada pelo meu pastor, que é o Senhor, Deus Yahvé. É somente Ele, e é Ele quem nos escolheu, nos ajuntou e nos colocou novamente em comunhão, vinho e pão, para a glória dEle, porque Ele pode todas as coisas, não somos nós, irmãos. E lá em Tiago 1,5, o Senhor vai dizer o quê? Se algum de vós tem falta de sabedoria. Olha que coisa doida. Ele não fala falta de inteligência, falta de direção, falta de entendimento ou falta de conhecimento. Conhecimento você conhece lendo no mundo. Entendimento você pesquisa hoje e você consegue entender, pelo menos que está comprovado lá. Por isso que para mim chegou o entendimento de que há um Deus. Porque quando eu olho estrelas, um monte de estrelas, universo, uma série de coisas, eu falo, tá, isso não funciona sozinho, isso não tem como existir, se não tiver um controle, não tem como a Terra estar exatamente onde ela está. Não tem como, isso não foi por acaso. Então, para mim, veio o entendimento de que há um Deus. Mas eu só consigo viver esse Deus quando eu busco a sabedoria. Porque sabedoria, irmãos, não tem no mundo. Tá? Você pode procurar em todo lugar, não tem sabedoria. Sabedoria só vem de Deus. Somente Deus tem sabedoria. Somente o nosso pastor é sábio. Somente Ele derrama sabedoria na sua vida para as coisas que você vai fazer. O que eu faço hoje, eu nunca acreditei que eu poderia fazer. Mas o Senhor já tinha me colocado e Ele me deu sabedoria para fazer dele, não minha. Tem muitas coisas que eu faço e que eu apresento em reuniões com uns empresários que eu falo, cara, para mim pareceu uma coisa assim tão natural. E depois eu vou entender que eu falei algo que eu nem sequer sabia. Mas foi o Senhor que me deu essa direção. Foi Ele que me colocou ali, porque Ele sabe o que é necessário naquele lugar. A glória dEle não é minha, não sou eu. E aí, Romanos 8,14. Esse capítulo 8 de Romanos, recomendo que os irmãos leiam com muita vagar, com muito cuidado, e prestando atenção em cada versículo. Mas nesse aqui diz aqui, todos os que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus.
como diz o presbítero Milton hoje, nos deu o poder de sermos chamados filhos de Deus. Mas somos guiados, presbítero Valmir, perdão, eu vou guardar o nome, presbítero Valmir. Termos guiados, então nós somos filhos de Deus, irmãos. Amém? E em Provérbios 16, 9, olha lá, na sua alma, o homem planeja seus caminhos. Eu amo esse versículo, irmãos, porque eu sempre planejei, né? Nossa, eu estou planejando. Olha, é assim. O Senhor é quem determina os passos. Adianta eu planejar, se a tábua está na minha frente, o leão está chegando, eu não estou vendo. Aí eu tenho que ter experiência com ele para entender, e aí eu poder caminhar. Entendeu? Então, quem conhece os nossos caminhos? Nós conhecemos também. Jeremias 29, 11, olha lá. Jeremias, esse também é um outro versículo, bem conhecido. Portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito, declara Yahvé, nosso Senhor. Planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Olha que texto doido, né? Pensa só, o caminho que eu tomei e que me deu um prejuízo não faz parte do plano de Deus. Não, mas Deus, por que aconteceu isso? Por que o Senhor permitiu? Mas foi você que foi, ovelha abençoada da minha vida. Eu te puxei pelo cajado, 1, 2, 3. Eu quebrei sua perna e você continua indo. Opa! Para um pouco, eu tenho planos para você. É planos para dar esperança e um futuro melhor. Nosso futuro nós sabemos que é com Ele, mas a vida aqui também é com Ele. Nós temos que escolher essa vida aqui com o Pai. Não é só lá na eternidade, aqui nós vamos viver com o Pai. Há momentos em que tem leão, onça, urso, Golias, irmãos. Mas se Ele colocou no seu caminho é porque você é capaz de cuidar. É porque Ele trouxe para você. Portanto, irmãos, tem uma coisa que é muito interessante, e eu trabalho muito com IA. Até a mais avançada inteligência artificial, que parece saber de tudo, é altamente, absolutamente dependente. Até IA depende. Se não tiver energia, ela para de funcionar. A IA hoje, irmãos, está travada. Ela não consegue evoluir mais porque questão de energia. Nós não conseguimos criar energia suficiente para fazer os processadores processarem a IA e a IA poder entregar o que ela é capaz de entregar, o que eles acreditam que ela é capaz de entregar. É limitado. E nós estamos falando de ser ovelha de um pastor, de um Deus ilimitado. E estamos pregando em coisa limitada. Opa, alguma coisa está errada na nossa mente. Vamos dar honra ao Pai e depender dEle. Portanto, declarar: o Senhor é o meu pastor, é hoje decidir parar de pastorear a si mesmo. E aí é com cada um de vocês. Eu tomei a minha decisão no dia que eu escrevi esse texto. Então, eu decidi parar de pastorear a minha vida em área alimentar, financeira, familiar e outras áreas. E começar a buscar na área alimentar, financeira, outras áreas, pessoal, confiando nos atributos do Pai. Eu tenho que ter cheiro de ovelha. E ovelha que cheira e que conhece o Senhor, que Ele é o meu pastor. Quando as outras ovelhas, sendo ou não do rebanho, chegam próximo a ti, que cheiro que ele sente? É da ovelha do Senhor? Ou é o cheiro que eu e a Rosa estavam sentindo daquele pessoal lá? Ou é o cheiro do lobo, irmãos? É minha decisão, decidi de parar de me pastorear. Eu não sou o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. É nele. E para encerrar, Romanos 8, de 33 a 39. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu, mas Ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita. Se Ele está à direita, nós somos ovelhas, também estamos, irmãos. E também intercede a nosso favor. Quem nos separará? E aí sim, irmão, se você decide parar de se pastorear, você pode dizer isso.
Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, leão, a onça, um tigre, a ansiedade, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Contudo, em todas as coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Portanto, estou seguro que nem morte, nem vida, tem gente vivendo vida que acha que é vida, mas não é vida. Nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, não há poder, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, todas as outras criaturas, poderá nos afastar do amor do nosso pastor, do nosso Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Escolha ser pastoreado pelo Senhor. Entregue a sua vida totalmente, em todas as áreas, para ser pastoreado. Porque nada, não há nada, nenhum poder, nem nada, que pode te separar do amor dele. A escolha é nossa. Eu agradeço, irmãos, essa oportunidade de trazer esses pequenos pensamentos do Senhor para a nossa vida. Que a glória do Senhor possa sempre estar resplandecendo na vida de todos vocês. E que nós possamos estar em comunhão, vinho e pão. Sempre. E se precisarmos, irmãos, se você precisar, não fique com medo, não fique com dúvida. Mande mensagem para o seu pastor, para um amigo, para aquilo que o Espírito Santo colocar, aquela pessoa que ele colocar em você. Vá lá e fale com essa pessoa. Converse, não fique com dúvida. Ovelha ajuda ovelha. E às vezes, uma ovelha que você às vezes não conhece muito bem, pode te auxiliar muito mais do que você está pensando. Ela pode te trazer uma palavra. Ela pode ter vivido experiências que você não sabe. Cada um de nós tem aqui uma experiência que viveu para auxiliar a outra ovelha. E aquela outra ovelha tem uma experiência para auxiliar a mim ou a você. Então estejamos todos dispostos e disponíveis. Nos colocamos como ovelha pastoreada pelo nosso pastor. Amém? Amém.